Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, foi uma guerra civil ocorrida nos Estados Unidos da América entre os anos de 1861 e 1865. O conflito envolveu os Estados do Norte, a União, e os Estados do Sul, Estados Confederados da América, pela emancipação dos escravos e terminou com a vitória da União. Esta foi a primeira guerra moderna onde foram empregados rifles de repetição, trincheiras, encouraçados e submarinos, bem como balões de reconhecimento aéreo. Após o conflito, a principal diferença entre os estados do Norte e do Sul, a escravidão, desapareceu, possibilitando a união entre eles. No entanto, a segregação racial também começou neste momento, deixando milhares de afro-americanos sem os mesmos direitos que os brancos. Causas da Guerra de Secessão. Escravidão. A principal causa do conflito está ligada à questão escravista, pois o Norte defendia a abolição da escravatura e o Sul era o contrário da tal medida. Política econômica. Enquanto a região norte se industrializava cada vez mais, o sul se tornava agropecuário. Inevitavelmente, isso levou à colisão dos interesses das duas regiões durante o processo da independência. O norte desejava uma política econômica protecionista e abolicionista. Por sua parte, os latifundiários, escravistas e aristocratas confederados preferiam manter a escravidão. O sul, então, se parte da União, proclamando-se Estados Confederados da América, em 1860. O norte do país não aceitou essa decisão, julgando-a inconstitucionalmente, e a guerra foi declarada no mesmo ano. Da mesma forma, nenhum país estrangeiro o reconheceu como nação independente. Características da Guerra de Secessão. Os exércitos da União, sob o comando do general Ulysses Grant, contavam com soldados bem equipados em maior número, porque a região norte era mais industrializada e povoada. Entretanto, os sulistas, comandados pelo general Robert E. Lee, tinham tradição militar e comandantes experimentados, o que os tornava um adversário difícil de derrotar. Tanto a União quanto a Confederação começaram a guerra utilizando voluntários, mas logo aderiram ao recrutamento forçado da população. As tropas da Confederação eram mal pagas e equipadas. Estavam, geralmente, armados com um rifle de tiro único, roupas feitas de lã crua e normalmente não usavam calçados. No norte, onde viviam cerca de 22 milhões de pessoas, foi possível recrutar mais de 2 milhões de soldados, sendo 180 mil afro-americanos. Destes, aproximadamente 1,12 milhão integravam o exército da União ao fim do conflito. Não obstante, a Confederação, com pouco menos de 10 milhões de habitantes, chegou a recrutar mais de 1 milhão de soldados e apenas 500 mil permaneceram até o fim da guerra. Já a Marinha, podemos dizer que a União foi hegemônica do início ao fim, pois contava com 56 mil marinheiros e 626 navios, sendo 66 encouraçados. Por outro lado, as forças navais confederadas eram menores, dependiam da compra de navios europeus e da captura dos navios da União. Colonização diferenciada. Desde os tempos coloniais, contudo, Norte e Sul tiveram um desenvolvimento socioeconômico distinto, marcado pelas diferenças geográficas entre as 13 colônias. As colônias estabelecidas do Norte possuíam um clima frio semelhante ao da Inglaterra. Desta maneira, os colonos reproduziram ali as mesmas atividades que exerciam no seu lugar de origem, como a de agricultura de subsistência, comércio e a manufatura. Por outro lado, no sul, o clima quente favoreceu a agricultura sob o sistema de plantação. Este constituía em grandes propriedades monocultoras, mão de obra escravas e voltada ao mercado externo, favorecendo estilos de vida rural e aristocrático. Consequências da Guerra de Secessão. Sem a quantidade de indústrias que possuía o Norte, a derrota do Sul foi inevitável e seguiu-se por uma forte recessão político-econômica. Os campos e cidades sulistas foram destruídos pelos exércitos do Norte e os estados perderam sua influência política nos Estados Unidos. Apesar do fim da escravidão, a população negra viveria segregada durante muito tempo. Em alguns estados sulistas foram criadas organizações racistas, como a Ku Klux Klan, a fim de combater a integração de afro-americanos à sociedade americana. Por outro lado, a região norte foi beneficiada pela Guerra de Secessão, pois houve uma grande expansão no setor industrial. Após a guerra, os territórios do oeste foram incorporados ao novo estado unificado e possibilitaram a construção de estradas de ferro, linhas de telégrafo e cidades. Como a União venceu a guerra, o modelo industrialista do norte se tornou hegemônico nos Estados Unidos e guiou o desenvolvimento econômico do país.